palavra que nos leva das trevas à luz. Graças a Deus, mais um domingo, onde nós estamos nos dirigindo aos irmãos, acima de tudo, glorificando a Deus, porque estamos superando uma semana. A expectativa agora é de que nesses 15 dias nós estejamos voltando ao normal. Continuemos orando para que isso se torne uma realidade. Mas enquanto não, aqui estamos nós para trazermos uma palavra da parte de Deus ao nosso coração. E nesta noite eu quero ler para você Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Repetindo, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Nessa noite eu quero lhes falar a respeito da imutabilidade de Cristo, não é? E eu queria começar dizendo que a imutabilidade de Cristo, ela é a essência do Evangelho. Ou seja, no Evangelho de Jesus, ele falando a respeito do Evangelho, ele disse: eu e o meu Evangelho somos um. Há uma unidade mística entre Jesus e a sua mensagem, que não pode ser separada. Jesus é a mensagem encarnada, Jesus é a mensagem falada e Jesus é a mensagem a ser vivida. De modo que o nosso interesse em falar da imutabilidade de Cristo é exatamente de falar então do seu Evangelho, mostrando que, como o texto nos afirma, ele continua sendo o que foi lá atrás, ele continua sendo o que é hoje e continuará sendo o que é amanhã, sem nenhum tipo de mudança. Os princípios de Deus não mudam, ou seja, a imutabilidade de Cristo, ela está na sua essência também permeada no Evangelho. Não há adendos ao que foi escrito, não há adaptação nos princípios de Deus. Tudo aquilo que foi registrado, João diz lá no seu Evangelho, no capítulo 21, todas essas coisas foram escritas. Ele diz assim, ó: tudo isso Jesus fez muito mais obras do que essas que foram registradas. Se nós tivéssemos que registrar tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, então os livros seriam poucos, não conteriam. Porém, tudo isso que foi escrito foi para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, tenham a vida eterna. Partindo desse princípio, nós então somos chamados a fazermos uma análise de onde temos chegado, aonde chegamos. Século 21, a Igreja de Cristo na Terra trabalhando ativamente, não é? Onde temos chegado? Fomos levados pelo Evangelho imutável, ou seja, vou repetir a frase: onde temos chegado? Fomos levados pelo Evangelho imutável, ou somos, a exemplo de Ló, lembra de Ló, que foi se adequando ao sistema, a ponto de então ficar assistindo de camarote a corrupção generalizada do contexto social onde ele vivia. Será que nós não estamos um pouquinho parecido com Ló e estamos então nos adequando ou relevando ou fazendo vista grossa para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor?
De modo que a pergunta que não cala é: onde chegamos? E aí eu queria fazer uma análise com você, antes de dar uma mensagem. Claro, tudo o que eu estou falando já é uma mensagem, mas de chegar ao finalmente do que eu quero falar, eu queria começar tentando responder essa pergunta: onde chegamos? Começando pela igreja. Chegamos a um período de fracionamento sem precedentes. A igreja se fragmentou, a igreja se dividiu em partículas, poderíamos dizer assim. E esse fracionamento, ele é sem precedentes. Nunca houve na história da igreja tantas divisões como existem hoje. Foi onde chegamos. E qual a motivação para chegarmos aonde chegamos dessa maneira, tão vil, tão pobre, tão fora do propósito de Deus, tão sem nos contextualizarmos com a oração de Jesus, que lá no capítulo 17 ele dizia: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. E de repente a igreja não está vivendo esta oração, não está corroborando para que esta oração se torne uma prática. E a motivação, meus amados irmãos, elas são a ganância. Muitas pessoas então abrindo núcleos, grupos, chamamos hoje de igreja de garagem, motivados pela ganância. Outros motivados pela vaidade, não é? Buscando título, buscando para si reconhecimento. Outros pela rebeldia e a insubordinação, quando de alguma forma não aceitou a disciplina pastoral, ou não aceitou a disciplina, digamos assim, estatutária da igreja, os regimentos internos da igreja, e aí se rebelam, se insubordinam e aí então saem e arrastam um grupo para si, para liderar conforme a sua própria vontade, conforme o seu querer. Então, foi aonde chegamos. Então, começamos pela igreja. Chegamos a um patamar de fragmentação vergonhosa, triste, e que é importante refletir nessa hora, para então aqueles que porventura se deixaram levar por essas coisas possam então olhar para Cristo, vendo Ele como aquele que não muda, que continua sendo gracioso, misericordioso. Arrependa-se e volte então para o caminho da obediência, da submissão, não é? Da simplicidade, da fé absoluta no Evangelho, a ponto de estar disposto a obedecer radicalmente aquilo que está estabelecido na mensagem do Evangelho. Depois, analisamos a nossa individualidade. Depois que analisamos onde chegamos como igreja, analisamos onde chegamos com a nossa individualidade. Cada um de nós estamos vivendo e nos deleitando na nossa própria vida, segundo a nossa própria consciência, não é? Chegamos a dizer: ninguém manda em mim, pastor não manda em mim, igreja não manda em mim, quem manda em mim sou eu, não é? E aí, meus amados irmãos, quando tomamos esse caminho, eu diria: o que estamos vendo como espectadores da TV, da internet? O que temos parado para ver, assistir, sorrir com os acontecimentos, sorrir com as práticas, sorrir e nos deleitarmos nas mensagens perversas? Eu estava essa semana, eu fui assistir um filme chamado Perfeito é a Mãe, Perfeita é a Mãe. E naquela ocasião, o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração: veja aonde chegamos, não é?
o tipo de mensagem que o meu povo está recebendo nos seus lares, na sua casa. E naquela ocasião eu estava rindo da situação, e naquele momento em que o Espírito Santo falou, eu passei a ficar envergonhado e triste com aquela situação, e esse é um dos motivos pelos quais eu estou trazendo essa palavra essa noite para nós. Ou seja, eu sou o primeiro, eu fui o primeiro a receber a mensagem do Senhor, fazendo-me ver que muitas vezes estamos nos deleitando, não é? Não praticando, mas assistindo e rindo e nos deleitando com a pecaminosidade do mundo e a sua propagação, não é? Vendo tudo aquilo como naturalidade. Ah, é só um filme, é só um filme, é só uma brincadeira de internet e coisa dessa natureza. A realidade é que comecei a perceber que de repente nós estamos exatamente como eu falei no início, a exemplo de Ló, nos adequando ao sistema e assistindo à multiplicação da iniquidade de maneira natural, sem nenhum tipo de interferência, sem ter nenhum sentimento de enojamento, de rejeição, parece que somos mortos-vivos. Mortos-vivos no sentido de que não somos mortos no pecado, porque fomos salvos em Cristo, mas estamos acomodados a um sistema morto espiritual, e estamos aí nos deleitando e rindo. É a análise de onde chegamos. É onde chegamos. Chegamos a um estágio de neutralidade, de acomodação a um sistema, de rirmos das piadas e das mensagens que esse sistema nos lança. Meus amados irmãos, e aí volto mais uma vez para o texto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cristo não muda. Ele não sofre influências externas e nele se adequa ao sistema do mundo. Com certeza, ele em momento algum ri das piadas e das mensagens perversas que o cinema e a televisão têm nos transmitido. É hora de refletirmos sobre isso também. Depois de fazermos uma análise da nossa individualidade, irmãos, e percebermos que não estamos medindo tudo o que vimos, nem estamos abalizando tudo o que ouvimos à luz do Evangelho, porque vamos perceber muitas vezes que gastamos tempo, muito mais tempo, com coisas profanas do que com as coisas sagradas. E gastamos muito mais tempo com as coisas da carne do que com as coisas do Espírito. É importante atentar para essa verdade e perceber que a essência do Evangelho é imutável, e nós, como detentores do Evangelho e mensageiros do Evangelho, nós precisamos rever nossa posição, nossa prática e nosso conceito. Depois, fazemos uma análise também da humanidade no geral, onde chegamos como seres humanos, como sociedade. Procuremos observar o contexto social da humanidade. Onde está Deus nas ações humanas, na política, na benfeitoria social, nas atividades de associações, em tudo aquilo que um vai fazer, na diversão, no cinema, onde nós colocamos Deus. Na minha análise, nós colocamos Deus para fora de todas as nossas atividades, ou na maioria delas. Em quase nenhuma delas encontramos nenhuma mensagem de defesa à fé. Em nenhuma delas encontramos
a menção do temor e da reverência a Deus. É como se Deus fosse posto de lado da existência humana. Não é à toa que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que nos últimos tempos os homens seriam exatamente dessa maneira, amantes de si mesmo, egoístas, tiranos, não é? Desobedientes à pai e à mãe. E ele vai dizendo lá no capítulo 3 de Paulo a Timóteo, e ele vai dizer que eles vão até ter a aparência de piedade, mas a aparência não resolve, porque na prática, Paulo diz lá a Timóteo, eles negarão a eficácia da piedade. Essa é a realidade da humanidade hoje. Muita piedade, muita aparência de piedade, muita aparência de religiosidade, mas na prática negando a eficiência, a eficácia dela. Tudo gira em torno do prazer e da realização pessoal. E agora, diante dessa pandemia, tudo perde o sentido. Essa é a hora da reflexão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é hora de refletir exatamente sobre, primeiro, quem somos nós sem Deus? Que destino nos aguarda sem a presença de Deus em nossa vida? E aí, refletindo sobre o desdém que praticamos, falando de forma generalizada, refletindo sobre o desdém a respeito de Deus nesses últimos tempos que temos praticado, passamos a perceber que tudo que fizemos até agora, toda a religiosidade, e toda essa vida dissoluta, negligenciando a piedade verdadeira, começa a ver que ela é ineficiente diante do caos. Que nós, diante do caos, estamos atemorizados, estamos presos, tudo aquilo que nós construímos está ficando inútil, não podemos desfrutar dos bens que temos, exceto aqueles que estão aqui ao redor do nosso lar, porque estamos presos, não é? Não podemos nem mesmo desfrutar da liberdade de estarmos no templo juntos adorando a Deus, de buscar sua presença em comunidade. E aí percebemos que as nossas orações não têm surtido o efeito esperado. Oramos e oramos, mas percebemos que o mal continua se alastrando. Não há uma ação divina retendo o mal de forma instantânea, como poderíamos ver em toda a Bíblia, as ações de Deus quando resolve pelejar por nós, o seu povo, não é? Vemos a doença batendo em nossa porta e nem sabemos se estamos sob a proteção do sangue do Cordeiro ou não, como aconteceu lá no Egito, que as pragas vinham, mas o povo de Deus estavam debaixo da proteção do sangue do Cordeiro. O fato é, meus amados irmãos, que na sua imutabilidade, Deus também não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7, Paulo diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não muda em Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua palavra então diz que aquilo que nós semearmos é o que ceifaremos. Semeamos o desdém de Deus, semeamos a iniquidade, semeamos o pecado e o mal, e de repente gostaríamos de colher o bem, a misericórdia, a graça, a cura.
como se o sistema e a evolução humana tivesse mudado a Cristo. Não é por aí. É preciso repensar nossos conceitos. Claro, não vamos generalizar. Tem aquela experiência de Elias, que quando pensou que estava só, o Senhor disse a ele: olha, Elias, ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. E eu creio piamente que mesmo em meio a esse caos de iniquidade, de rebeldia, de egoísmo, de hedonismo, existem, claro, muitos cristãos sérios. Essa mensagem ela é para a igreja, mas também para você que não é evangélico, que está ouvindo essa palavra, ou que porventura venha ouvir esta palavra. Claro que existe um sem número de servos de Deus, comprometidos com a causa de Deus, que levam Deus a sério, que acreditam piamente na imutabilidade de Cristo e por isso perseveram em viver o evangelho genuíno na sua essência. Evangelho de arrependimento, de quebrantamento, de santificação. Não temos a menor dúvida, e se você é um desses, glorifique a Deus, porque com certeza Deus tem visto você, Deus tem lhe olhado, não é? E eu creio piamente que Ele está com você, que Ele está conosco. Então, é hora de nos voltarmos para Deus, como diz o profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 1, eu vou ler para você. Oséias 6, verso 1. Olha o que diz o livro do profeta Oséias para nós nesta noite. Oséias 6, 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é quem fere, Deus é quem sara, se nós nos voltarmos para Ele. É o que está escrito na palavra de Deus. Então é hora de nos voltarmos para Deus. O nosso grande trunfo é a sua imutabilidade. Deus não muda, louvado seja o nome do Senhor. E na sua palavra, lá no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 22, ele vai dizer assim, ó: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. Diante dessa chamada, e sabendo que Ele não muda, eu preciso olhar para Ele à luz do texto lido esta noite, à luz do texto de Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aí eu queria citar, como sempre faço, 3 pontos fundamentais que devem levar-nos a olhar para Cristo e vivermos esses pontos. Esse olhar deve ser direcionado então para Deus, baseado na sua imutabilidade, ou melhor, olharmos para Cristo baseado na sua imutabilidade, para assim nos adequarmos, nos encaixarmos na sua vontade. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele lá no texto vai dizer: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nos últimos tempos, temos visto as pessoas colocarem a vontade de Deus de lado. Por isso eu quero citar para você, a primeira coisa eu quero citar para você nessa noite: a imutabilidade de Deus, ela é apresentada em primeiro lugar em que seus princípios são inegociáveis. O mundo pode evoluir, as pessoas podem evoluírem, pode-se descobrir a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura do Covid, seja lá o que for, mas isso não dá o direito aos homens de mudar os princípios de vida moral, os princípios de vida perante Deus,
Os princípios de Deus são inegociáveis. E a multiplicação da ciência e a evolução humana não dá o direito ao homem de negligenciar o amor ao próximo, de negligenciar o cuidado com os menos favorecidos, tampouco de desprezar a conduta moral ilibada diante de Deus e dos homens, porque os princípios de Deus são inegociáveis. O amor ao próximo, o cuidado com os menos favorecidos e a conduta moral ilibada continuam fazendo parte da piedade cristã. Precisamos ver que é necessário resgatar na nossa prática de vida de servos de Deus essas verdades. E é muito importante pesar cada uma delas de maneira minuciosa à luz da palavra de Deus. E aí eu quero reiterar isso. Por que eu enfatizo a luz da palavra de Deus? Eu comecei esta mensagem dizendo que a imutabilidade de Cristo, em essência, está no Evangelho, porque Cristo e o Evangelho são um, de modo que nós, como servos de Deus, temos que viver o Evangelho na sua essência. Esse é o primeiro ponto que eu queria citar para você. Os princípios de Deus são inegociáveis. Não dá para negociar. Não é a evolução que vai dar o direito ao homem de mudar os princípios divinos. Não é a multiplicação da ciência. Não é a multiplicação da tecnologia. Não é uma mente humana aguçada e inteligente a ponto de criar inteligência artificial que vai dar o direito do homem de mudar os princípios de Deus. Os princípios de Deus são eternos, porque acima de qualquer coisa está exatamente a vontade de Deus para a nossa vida. De modo que é muito importante que você ouça essa palavra. Se você tem vivido uma vida dissoluta, e se você tem sido negligente com aquilo que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus ensina a você, na prática, é hora de voltar-se para o Senhor, porque na sua imutabilidade, Ele continua sendo Deus misericordioso, que perdoa os pecados daqueles que se arrependem diante dele. A segunda colocação que eu faço é que Jesus nunca, olha o que eu vou dizer agora, é muito importante. Jesus nunca deixará de ser o caminho para Deus. Não há uma outra maneira do homem voltar-se para Deus. Não tem como. Não existe, não tem como o homem criar uma metodologia. O seu crescimento da inteligência jamais capacitará ele a chegar a Deus. Jesus nunca deixará de ser o caminho para Deus. E aí eu queria citar como Jesus é caminho para Deus, para que você fique bem esclarecido do que eu quero falar para você. Primeiro do que tudo, Jesus é o caminho para Deus como modelo. É preciso que nós olhemos para Ele como modelo. Modelo de abnegação, de entrega, de altruísmo, de amor à verdade, de submissão ao Pai, a ponto de resignar-se diante do sofrimento para que a vontade do Pai prevalecesse em sua vida. Temos, meus amados irmãos, vivido um período que ninguém quer sofrer, ninguém quer passar dificuldade, que ninguém quer enfrentar a tribulação. E ainda tem os pregadores da positivista que ainda diz: não, o crente não é para ser assim, o crente tem que ser isso, tem que ser vencedor. A realidade do Evangelho é que Jesus falando disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Cristo é o modelo a ser seguido, Cristo é o modelo de caminho para Deus. Também como caminho, Jesus é mestre. Como mestre, ele veio para nos ensinar. E ele diz lá em Mateus 11, 28, aprendei de mim, 29, melhor dizendo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Cristo é o mestre por excelência.
E o grande problema da humanidade hoje é exatamente esse. É que os ensinos de Jesus, eles estão exatamente no sentido contrário do ensino do mundo. Jesus ensina-nos a vislumbrar uma glória no futuro, enquanto os homens estão buscando a glória agora, terrena, presente. Jesus nos ensina a olharmos para o além, para a eternidade, porque lá, de fato, é onde viveremos eternamente. E Ele é mestre em mostrar esse caminho, e o caminho para Deus. Jesus é caminho para Deus no âmbito da adoração, onde Ele não permite que nada sobreponha-se entre Ele e Deus. Lá no capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E a terceira tentação que o diabo faz diante de Jesus é exatamente oferecer o mundo e as glórias desse mundo, se ele porventura adorasse Satanás. E Jesus então naquela ocasião vai dizer: sai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus então enfatiza que a adoração deve ser feita única e exclusivamente a Deus. E às vezes, irmãos, sutilmente vai sendo desviada a nossa adoração e começamos a direcioná-la a objetos, a pessoas, a sistema, a vida e coisas dessa natureza. Mas Jesus foi centrado e focado na adoração. Ele é caminho para Deus também, exatamente na adoração. E é obviamente, meus amados irmãos, Ele é caminho para a glória. Não é? O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Mais uma vez, repito o texto de Mateus 7,14. Quer ir após Cristo? Cristo está glorificado. Estevão disse que quando estava morrendo, ele viu o céu aberto e o Filho de Deus à direita de Deus. O caminho da glória, meus amados irmãos e meu amigo, passa pela cruz. Não tem como. E essa é uma mensagem meio contraditória para o mundo atual. Mas aí eu repito, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E como o mesmo, Ele nunca deixará de ser o único caminho para Deus. Por fim, no terceiro ponto eu queria destacar que Ele é como o que não muda. Ele é ainda e continuará sendo o detentor da nova aliança entre o homem e Deus. Tudo isso que eu estou falando está no texto de Hebreus capítulo 13. Não é? Ele é o detentor da nova aliança. Essa nova aliança, meus amados irmãos e meus amigos, ela tem uma base profunda, intensa, inigualável, porque ela é baseada, alicerçada no sangue de Jesus. O sangue derramado lá na cruz do Calvário. O sangue que Paulo faz menção na celebração da ceia, que diz: este cálice simboliza o meu sangue, o sangue da nova aliança. Foi Jesus quem pagou o preço da nossa redenção, da redenção de todo aquele que crê. Pedro vai dizer exatamente isso. Não foi mediante prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então Ele é detentor dessa nova aliança. Ele não muda. Ou seja, poderíamos dizer então que com Cristo e nele estamos dentro dessa aliança. Sem Ele e fora dele, nós não temos aliança nenhuma. João diz, escrevendo o Evangelho no capítulo 3, versículo 35 e 36, ele vai dizer exatamente isso. O Pai deu todo o poder ao Filho. Portanto, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Pelo contrário, a ira de Deus sobre ele permanece. E finalizando a nossa reflexão, como aquele que não muda, ele é aquele que de fato foi enviado por Deus. Tudo está sob o seu poder. Tudo foi feito por ele e para ele. Nele, Paulo diz lá em Colossenses, reside toda a plenitude de Deus. Cristo não mudou, continua sendo o mesmo, aquele que foi enviado por Deus e que detém nele todo o poder, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Tudo foi feito por ele e para ele. João diz, né? E nele reside toda a plenitude. A moral da história, sabe qual é, meus amados irmãos? Ela está num verso de uma música, se eu não me engano, de Luiz de Carvalho. Não sei se é, mas eu lembro do verso que diz assim: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu, já tem morada. Mas não é apenas abrir a boca e dizer que tem. É viver dentro daquilo que o seu Evangelho apregoa e defende. Seu Evangelho não mudou, porque ele é a essência de Cristo. E nós estamos falando exatamente sobre isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diante dessa notícia, que não é nova, da imutabilidade de Cristo, entendemos que podemos e devemos nos voltarmos para ele, se de fato queremos a cura, não só das enfermidades físicas, mas também das enfermidades espirituais, que não são poucas. Temos que nos voltar para o Senhor, que é rico em perdoar. Nada está perdido. O amor de Deus continua em evidência, revelado em Jesus. Paulo diz, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Deus continua querendo salvar a sua vida, libertá-lo do poder das trevas, trazê-lo para a sua maravilhosa luz. Tudo isso em Jesus Cristo, que não mudou. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa noite na tua presença. Obrigado pela tua palavra, que nos traz à memória a imutabilidade de Cristo. E então compreendemos que podemos continuar confiando nele, vivendo dentro dos seus princípios, praticando a piedade como nos ensina a sua palavra, aguardando a bem-aventurada redenção, quando um dia eles virá nos buscar para ele. Ajude-nos nessa caminhada. Para aqueles que estão reconhecendo o seu pecado nesta hora, para aqueles que estão revendo suas posições e buscando o teu perdão, rogamos a tua misericórdia e a tua graça, que não muda, que está em evidência sobre cada um deles, para restaurar a sua vida e dar a eles um novo começo na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com sua igreja e com todo Israel de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém.